Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou a Gabriela Scarlatti, estou aqui com mais uma aluna nossa, da nossa turma mensal da formação de psicanálise, a Lelé, Letícia Bruneto. Ela vai falar um pouquinho, eu quero que você conte, Lelé, como é que foi a sua experiência desde o dia que você decidiu fazer o curso com a gente, como que tudo aconteceu, né? Como chegou até você e como foi todo esse processo desses 3 anos até os dias de hoje, que a gente está na fase final de 3 anos de conteúdo e de experiências com o universo do autoconhecimento. Conta aí. Primeiramente, olá, todo mundo, tudo bem? Já falo meu nome, Lelé, para os íntimos, Letícia. Lelé, eu acho que, na verdade, é o personagem que eu sempre fui, né? E agora, hoje eu posso dizer que eu ainda sou Lelé, mas eu me sinto mais Letícia. Esse foi também um dos processos que aconteceram durante esses 3 anos. Que legal. Bom, minha história, para quem quiser saber a história mesmo, como é que eu fui parar no instituto, vocês vão ter que assistir lá os primeiros vídeos, que lá tem um vídeo bem longo, então aqui eu vou dar uma resumida, para não ficar muito longo. Caí literalmente de paraquedas, acho que comecei essa busca aí, uma busca de tentar entender um vazio muito grande que estava dentro de mim, passei por uma crise depressiva muito longa, uma crise interna e comecei a buscar, né? Onde é que eu vou buscar? Preciso de um guia, preciso fazer um curso, não quero fazer uma faculdade de psicologia, mas me tratei tantos anos que eu queria entender o que estava acontecendo comigo, assim, precisava de algumas respostas e eu acho que eu abri esse campo para o universo, conheci a Gabi aleatoriamente através de uma amiga no final de semana, a gente não se conectou muito, porém nos adicionamos nas redes sociais, e um belo dia eu vejo lá uma postagem, sem saber o que era psicanálise, eu resolvi embarcar nessa jornada e foi a melhor escolha, uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, acredito que também houve aí uma intervenção maior, né, divina, e enfim, cheguei com o coração aberto e não tinha muita noção daquilo que ia acontecer, gostei do formato de ser aula uma vez por mês. Eu não moro aqui em São Paulo, então eu venho para as aulas, para mim fica melhor assim, e pensei, vou começar a ver o que dá, né, e enfim, e aqui 3 anos depois cá estou. Passei por várias fases, passei por várias Letícias, passei por vários processos, né? Não são gostosinhos, né? Não foi fácil. A vontade de desistir foi imensa várias vezes, não por causa do curso, mas por causa da minha visão, da visão que eu tinha da vida, da visão que eu tinha do mundo e da visão que eu comecei a enxergar depois que eu comecei a ter todo esse conhecimento. Ou seja, você está dizendo que foi um conflito com as suas crenças que você trazia, com descortinamento e como lidar com esses novos véus que iam caindo, né? Então é super desconfortável. Exato, muito desconfortável, eu ficava revoltada com o professor, falava, ele não sabe o que está falando, e aí aquilo soava não, aquilo era uma verdade tão verdadeira que ela era visceral. Então, por mais que aquilo me incomodasse, eu tinha vontade, assim, de chutar o balde, falar, no mês que vem eu não venho mais, estava eu aqui. É o fenômeno da resistência, pode explicar. E foi assim, né? E assim, não é tipo, entrei no curso e me transformei e comecei a fazer tudo do jeito que tinha que fazer. São muitas ferramentas. Cada pessoa vai se adaptar e trazer para si aquelas ferramentas que se identifica. Sim. Só que são infinitas possibilidades. Então eu acho que essa é uma grande parte do curso, que não é só você faz isso, você faz aquilo, porque nós somos únicos, né? Cada ser é um. E então, para mim, certas ferramentas e certas coisas funcionam, para o outro não, e assim você vai experimentando, essa que é a beleza disso tudo, você vai experimentando aquilo que não te serve, você bota ali numa caixinha, e aquilo que te serve você começa a aplicar. Porém, a persistência é a chave, persistência, repetição, porque várias coisas que eu comecei a fazer, que eu vi que melhoraram a minha vida 100%, fazia uma semana, fazia 2 semanas, tô bem, de repente você, né, começa a fazer o mórbido de novo, aquilo que você estava acostumado, porque é uma morbidez da vida inteira que você tem que trocar, né, da noite para o dia. E não é ninguém que vai fazer esse trabalho por você, não existe pílula mágica,
Você vai receber as ferramentas e o trabalho quem faz é você. Então, isso é muito importante, saber que você não vai ter um pó de pirlim-pim-pim que vai te transformar. Por isso que esse curso não deve ser uma coisa rápida, porque tudo leva tempo, né? Mas uma vez que você aplica aquilo ali, é um caminho sem volta. Por isso que dá certo essa maneira, né? A retenção do conhecimento são muitas informações, é muito conhecimento. Para processar todos esses dados, a gente precisa de um tempo, né? Então você primeiro processa. E aí, de repente, você vai ver... Rejeita, né? exato. Não é assim comigo. Entende que nunca conseguiu reter as informações, sei lá, por exemplo, na escola, na faculdade, porque o jeito do conhecimento ser passado não é adequado. Não é para decorar, né? Exatamente. Então, você vai sentindo assim, você vai sentindo na mente, você vai sentindo no físico, você começa a entender coisas que, né, você não achava possível antes, porque você está sentindo aquilo, né? Então, se abrem muitas janelas, né? Eu lembro que quando eu falava no começo, né, eu não conseguia entender nada que eu lia fora sobre psicanálise, né? Eu sempre achei os textos muito confusos, muito assim, teóricos, acadêmicos. E quando a gente começa a ver com a explicação do Milton, ela é muito mais existente na nossa vida do que as pessoas podem imaginar, né? E eu lembro que você também concordou com isso, né? Como é que é, de fato, isso, né? Porque é um nome mirabolante, né? Psicanálise, né? E eu acho que antes de nós, né? As gerações antes de nós escutavam psicanálise e lembravam lá do começo, da histeria, que todo mundo era doido, meio que, eu acho que associou a palavra psicanálise com isso, né? Então tem um tabu, um estigma aí na palavra, né? Exato. E aí você começa a estudar sobre a psicanálise com um profissional que sabe do que está falando. Aliás, a psicanálise clássica, né, que a gente estuda é a psicanálise freudiana, né? E você começa a ver que todos os nossos relacionamentos, desde que a gente nasce, envolvem. Exato. E aí é uma outra coisa que eu queria te perguntar, como que ficou, né, as suas relações ao longo do curso? Porque quando a gente, por exemplo, faz um curso e estuda, igual você estava falando, de outras ferramentas que complementam o estudo que a gente tem da psicanálise, então, estamos falando sobre neuroses, então todo mundo reage de um jeito de acordo com uma tensão que teve. E aí a gente estuda, por exemplo, enneagrama, que existem vários tipos de personalidades e formas de enxergar o mundo e se comportar. Quando a gente começa a compreender isso nos ajuda a entender que as pessoas têm um comportamento diferente do nosso e nada tem a ver com a gente, é porque ela enxerga o mundo de tal forma. Então, a primeira instância que o Milton sempre fala é sempre primeiro para nós, para depois com os outros, né? Você se entende, né? Eu sou um número tal no enneagrama, por exemplo, por isso que eu entendi. E só entender, só saber também não é a mudança. Você primeiro tem um grau de compreensão para ter os passos para a mudança. Isso acontece com a gente, que é o que ela vem trazendo, todo mundo fala, é o processo interno de identificação disso. E aí o segundo passo é nas nossas primeiras relações, né? Tipo, então como que ficou e quais foram os principais impactos que a sua família, por exemplo, teve com você, com o seu processo? O primeiro impacto, então, foi, como você disse, eu comigo, né? Descobrir quem eu realmente sou. Então, eu estava completamente desconectada de mim, da minha essência, me perdi, não sei quem eu sou. E aí, quando eu comecei a investigar, me perdi quem eu sou, eu descobri que eu nunca soube, na verdade, quem eu era, né? Então, essa é a primeiro perdeu, choque. Né? Porque você nunca achou. Exatamente. Eu vivi personagens, eu me coloquei em lugares onde eu achei que era ali que eu devia estar, sei lá por qual motivo, enfim. Aí eu acho que a crise veio quando você descobre mesmo essa desconexão. E aí você começa a se conectar, então tem um período, né, de solitude muito grande, você começa a observar as coisas mais, falar menos. E aí... Oi? Dá umas irritações, super, né? muito daí difícil. Você vê nitidamente algo que você não quer mais, mas ainda está presente em você e o outro representa aquilo, né? E você também aí acaba voltando aos mesmos padrões, mesmo já sabendo, né, que aquilo aí não é mais certo, mas você ainda faz porque é repetição, né, de padrões antigos. Tem tudo isso. E aí, com a família, eu sou muito... tenho uma família que
nós somos muito unidos. Mas eu vivi muitos anos longe, né? Morei muitos anos fora do Brasil e tal. E quando eu voltei, além do choque eu comigo mesma, teve esse choque com a família, de enxergar todo mundo, de estar aqui presente, não só nas coisas boas, mas nas coisas ruins, e ficar observando toda essa dinâmica familiar, né? Enfim, e aí eu pensei, nossa, eu não pertenço... Primeiro, eu não pertenço a nenhum lugar, eu não pertenço à minha família, que estranho, eu estou um estranho fora no ninho, o que é isso? Então você vai passando por esse processo aí as coisas vão, né, as ferramentas, o conhecimento, então se você começa a se conhecer, você começa a descobrir, então, os seus gatilhos, aquilo que faz bem, aquilo que não faz mal, você começa a reagir menos. Então quando você começa a reagir menos, as suas relações começam a melhorar, porque você entende que os outros reagem da maneira como eles enxergam o mundo. E diminui também a nossa expectativa com relação Exatamente. Né? A gente sofre menos. Então, menos reação, menos julgamento. Isso aí são coisas que, né, a gente tem que fazer essa prática todos os dias. É muito difícil. Não vamos nos tornar Jesus, Buda, nada. Isso aí, né, não adianta a gente ficar... Com essa meta. Com essa meta aqui no planeta Terra, nesse momento, principalmente. Mas assim, então a compaixão cresce, o amor cresce, as relações melhoram, é muito incrível, assim, é muito incrível como eu sinto prazer, assim, nas minhas, agora, funções familiares, como tudo trocou, eu sei quanto tempo eu posso ficar ou não ficar em certas situações, porque é onde... Descobre seus limites, né? Exatamente, respeito os meus limites e também sei impor mais limites, ao invés de sempre ficar dizendo sim, 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 às vezes quando a gente quer dizer não e vice-versa. Né? Impor também não é só com imposição falada, né? Com a sua própria atitude, né? E você também vem passando por um processo de transição na sua questão profissional, né? Isso também é uma coisa que teve alguns impactos, não teve? Super. Eu sou formada em jornalismo, faz anos já que não trabalho na área. Voltei para o Brasil, o que eu vou fazer? Agora, atualmente, eu dou aula de inglês. E comecei esse curso para o autoconhecimento, para conhecimento pessoal, desenvolvimento pessoal, desculpa. Enfim, lá no começo eu dizia, não me vejo como terapeuta, isso nem adianta eu viajar nessa ideia. Tinha algumas pessoas mais da área da saúde, quando eu comecei na minha turma, eu pensava, olha, essas pessoas até podem, mas eu, né? Não é para mim. Não é para mim. E aí você vai se transformando, sabe? Você vai se transformando e você meio que vai na direção daquilo que é seu, daquilo que é a sua missão. Então, fui e voltei várias vezes, tipo, quero, não quero, quero ser terapeuta, não quero ser terapeuta, consigo, não consigo. Então, é esse processo que está acontecendo. Eu estou conseguindo aplicar no meu trabalho inúmeras técnicas que eu aprendo no nosso curso, porque eu trabalho com comunicação, então assim, com pessoas, exato, então é muito louco, assim, você vai se conectando, né, com as ferramentas que você aplica na sua vida primeiro, para ver se funciona, e aí você aplica, eu acho que em todas as áreas você vai poder aplicar, né, essas ferramentas. Então isso está transformando esse simples dar aula de inglês numa coisa muito maior, né, dar aula de inglês terapêutico, quase que falando. Assim, eu consigo entender por que a pessoa é travada, por que a pessoa não consegue reter informação. Então, vai abrindo, assim, né? Com aquele leque de possibilidades. E aí você também compreende que você não vai resolver a vida da pessoa, né? Mas que só o fato de você ter uma melhor compreensão já dá uma abertura para a pessoa ficar até mais confortável e se desenvolver melhor. Exatamente. Né? Você vê que é uma troca, não é uma coisa mecânica, né? Então, é uma aula diferente agora. A gente fala, e assim, quando a gente assiste, fala, nossa, que maravilhoso, mudou minha vida e tal, É muito legal tudo isso, é muito bom ver essa jornada, assim, tipo, uou, você olhar e falar, meu Deus, eu melhorei, né? Tipo, eu me prefiro agora do que antes, né? Só que é importante também tirar o véu de uma possível ilusão de que algumas pessoas acham de que assim, beleza, agora acabou o sofrimento, acabou, tá tudo lindo. E não é assim. O que muda, e aí eu quero até que você fale um pouco sobre isso, assim, como é que os problemas, os desafios, as questões, elas não param, não cessam. O que muda é a forma que a gente enxerga e lida de jeito mais desapegado emocionalmente.
que esse é o grau do verdadeiro, né, que é a forma como eu interpreto, do verdadeiro aprendizado e a gente vai alcançando a verdadeira maturidade com isso. Como que você enxerga hoje o seu momento atual? De lidar com os conflitos, que eles estão sempre aí. Exato. Nossa, né? Você falou tudo agora. Exatamente. Primeiro é assim, não vamos nos enganar, né? Como eu falei antes, acho que o principal fator quando você vai escolher fazer um curso, ou fazer aquele curso ou esse, é o fato de você saber que quem vai fazer o trabalho é você, ninguém pode fazer por você. E aí, a vida vai ser uma impermanência, sempre, né? Os conflitos sempre vão estar lá. Qual é o nosso desafio? É estar em equilíbrio, vivendo na loucura que a gente vive, né? Que não vai parar nunca. Exatamente. E como é que eu reajo hoje às situações? Todos os dias você vai se deparar com situações desafiadoras e você é que vai escolher como é que você reage a elas. Então, como é que eu reagi até agora? E ainda, de vez em quando, não vou dizer que, né? Sim. Não saio do prumo. A gente cai, né? Não é assim, não caio mais. É que a gente levanta mais rápido. E a gente tem consciência de que a gente está fazendo aquele ato, né? Então, agindo menos por impulso, agindo menos na raiva, na agressividade, no ódio, né? Mas assim... lidando melhor com os medos, né? Respirando. Vamos lá. Primeira coisa que eu aprendi foi o respirar. Eu descobri, então, que eu nunca respirei na minha vida. Por isso que eu tinha ansiedade crônica generalizada, por isso que eu dependia de remédios, por isso que eu vivia num momento frenético, numa coisa louca, sempre a flor da pele, quase explodindo em todos os sentimentos e coisas, tudo era muito intenso. Por quê? Porque ou nem respirava, né? Segurando a respiração o tempo todo, exato. Então, você começa a ter essa percepção de você com você através da respiração. Então, o que é? O oxigênio, ele é o nosso remédio natural que está disponível sem limites para nós o tempo todo. Então, quando a gente dá aquela parada e lembra que tem que respirar, né? Exatamente. Então, você vai alongando esses períodos de respiração consciente e isso é um controle emocional, assim, incrível, né? Então, por causa dessa ferramenta, super importante, olha, o Milton lá no começo teve que me falar assim, Letícia, você vai ter que colocar no seu celular a cada 15 minutos, lembrar de respirar. Gente, eu pensei, esse homem é insano, isso é um absurdo, mas eu comecei a me auto-perceber, assim, isso levou muito tempo, não foi assim em um mês, não, né? Mas eu me propus a tentar essas experiências porque eu estava num desconforto tão grande que não tinha mais por onde ir. Eu falei, eu sinto verdade o que esse cara tá falando, então eu vou aderir. Cada 15 minutos o meu despertador do celular tocava, lembra de respirar. Aí eu fazia pelo menos 5 minutos da respiração, né? Respirar em 2 tempos, respirar em 6, esse treino de respiração que a gente faz. E aí fui pegando no tranco. Mas olha, foi no mínimo 3 meses aí pra frente. Eu fui aumentando os tempos e tudo mais. E hoje eu sei que eu aprendi a respirar, eu sinto assim... a respiração completa e o que me causa, mas muitas vezes eu percebo que eu tô sem respirar, então eu vou lá de novo só que eu sei que eu não tô respirando, eu falo, vamos lá, vamos voltar. Aí 2 coisas que você falou, primeiro, é aquilo, ninguém vai fazer por você, então assim, ele deu a dica, ele deu a orientação, quem faz, né? Muito menos gente não faz do que faz. Então você se permitiu ir além, né? E fazer, falou, deixa eu dar uma chance. Então, e aí o benefício foi só seu, né? Todo para você. E o segundo é a persistência, né? De você compreender que todo dia zera. Todos os dias zera. Não adianta ficar um dia inteiro respirando consciente, no outro dia zera. No outro dia zera. Isso é com tudo, né? Com o nosso comportamento em geral. E aí o que acontece? Quando você começa a vivenciar, experienciar o bem-estar, é um caminho sem volta. Então todo mundo pensa, nossa, quanta coisa que você tem que fazer, você já é orgânico, já é natural, você não tem mais que se forçar. Então, por exemplo, eu vejo que eu não estou respirando, opa, peraí, vou tirar 2 minutinhos. Gente, dá para fazer dentro do carro, dá para fazer enquanto escova o dente.
assim, né? Eu não passo ali 2 horas no celular vendo redes sociais? Exatamente. Quanta... É a decisão de escolher. Exatamente. E quando a gente começa a cuidar da gente, isso foi uma coisa que eu percebi também, a gente fica com menos tempo de ficar preocupada com outras coisas que a gente não tem controle, que é a vida do outro, os acontecimentos que a gente não tem como controlar, e a gente volta pra gente naturalmente, a gente fica melhor por nós, pela nossa individualidade, a parte que nos cabe, mas também para nos relacionarmos com as pessoas ao nosso redor. Quanto melhor nós estamos, melhor é a vida do outro, para o outro, né, o que a gente pode dar. Exatamente. E assim, e também vou dizer outra coisa, né? Não é fácil você criar essa disciplina. É uma disciplina, você tem que, então, como zero todos os dias você tem que fazer. Então, o que eu fazia no começo? No começo eu fazia, tipo, escolhia as ferramentas que eu queria e tal, e aí você faz por um tempo, aí você fala, ai, eu tô me sentindo tão bem, e aí você relaxa. Aí o que acontece? Você zera de novo. Você vai ter que começar lá do comecinho. Então, assim, essa percepção também que você tem que todos os dias é um autocuidado, é uma coisa, é um amor, um auto-amor. Então, assim, você vai cuidar de você todos os dias. E né? a gente vai se acostumando com a gente mesma, né? De um jeito mais gostoso. Isso, e aí eu vejo o Milton, que está nessa jornada, né? Há tantos anos, todos os dias zerando também. Então não é só para mim ou para ela ou para quem está começando agora, é igual para todos. Exatamente. Né? O que muda é só o olhar e a persistência, né? Exatamente. Ô, Lelé, outra coisa, o que você pode deixar de informação para quem está talvez curioso, interessado em fazer o curso, mas não sabe ainda ou está querendo decidir? Qual a principal mensagem que você pode deixar para essas pessoas? E porque agora você também vai começar uma outra fase, né? Agora dessa turma, gente, vai começar os atendimentos, eles vão entrar num outro processo, que daqui a um tempo a gente também vai fazer uma outra gravação, né? Que eles vão atender, eles vão entrar no desafio de, beleza, já trabalhei comigo, né? Algumas pessoas já atendem, que já são terapeutas, né, e tal. E agora é o outro, né? Como lidar com isso, né? Que a gente vai ver daqui a um tempo, cada um vai ter o seu tempo aí de trabalhar. Mas até o momento atual, do curso que você teve, né, de todo o conhecimento, de todas as práticas, de todas as trocas, de todas as experiências, qual a mensagem que você deixaria para alguém que está com um interesse em fazer o nosso curso? Eu acho que se você está sentindo, né, esse chamado, comece a fazer um movimento, né? A Gabi aqui, maravilhosa, está disponível o tempo todo. Antes da gente assumir, né, esse compromisso, a gente fica cheio de dúvidas, será que eu faço, será que eu não faço? Existem 1000 maneiras de você saber mais informações, então manda uma mensagem, em vez de ficar buscando sozinho, ficar ali na angústia, manda uma mensagem com as suas dúvidas, manda uma mensagem para a Gabi, ela vai responder. Marcar de conversar com Marca de conversar para você falar, porque ela vai, se não for o seu perfil, ela vai falar para você. Né? Então, assim, já tira isso lá no começo. E isso é o nosso jeito, né? Porque até hoje você vê, todos vocês têm acesso a gente a qualquer hora, né? E esse é um grande diferencial porque a gente trabalha em grupo individualmente, né? Então a gente tem um olhar para cada indivíduo, não são uma quantidade de alunos, né? A gente acompanha um a um. E isso faz muita diferença, porque cada um está passando, porque a gente está todo mundo assistindo a mesma hora, a mesma aula. E aí ela atinge cada um em certo lugar, gente. Isso é muito louco, muito maravilhoso ao mesmo tempo. Então, essas trocas são muito ricas e a gente sabe que nós temos um grupo de apoio fantástico com os nossos mentores e com o resto da turma. As trocas são muito boas. Então, né? Como a gente sabe que está todo mundo passando por processos que não são fáceis, muitas vezes, a gente se acalma porque a gente sabe que a gente tem onde ir se a gente precisar. Então, isso eu acho que é o principal quando você está passando por um processo de cura. Porque, olha, ao mesmo tempo que é maravilhoso demais, tem momentos que você fala, nossa, por que eu escolhi isso? Aí, quando você fica pensando, por que eu escolhi isso? Mas uma vez que você começa a experienciar os benefícios, o bem-estar, ou a visão que você vai ter da vida, que é a visão verdadeira, né? Enfim, né, não posso, cada um vai ter que experienciar por si, mas eu, assim, recomendo super que vocês tirem suas dúvidas. A Gabi e o Milton estão sempre oferecendo, vem assistir uma aula, vem conhecer o Instituto,
vem ver qual é o esquema, vem sentir energia, Sim. né? Tá aberto aqui para todos. Tem um grupo que acontece semanalmente de terapia corporal, bioenergética, que eu sou super fã, sou adepta dessa ferramenta que mudou minha vida, assim, drasticamente. E vem conferir, assim, né? Não fica esperando muito tempo. Eu acho que se você, né, tá pedindo aí um chamado, eu acho que você precisa começar esse movimento, o universo vai te guiar para onde você precisa ir, e a única coisa que eu posso dizer é que eu estou extremamente satisfeita, maravilhada, na verdade, com esses últimos 3 anos. Nunca imaginei que eu fosse ficar firme, sabe? Me empenhar 3 anos. Você pensa 3 anos lá na frente, você tem que parar de pensar com o tempo, né? Porque se você está num processo de autoconhecimento, abraça esse processo e deixa vir. Porque você vai perder essa percepção de tudo demora, né? Nós vivemos numa sociedade muito imediatista, todo mundo quer tudo para ontem. E esse processo não é assim. Então, se você nem vai lembrar, você vai começar os primeiros 6 meses, você vai falar, nossa, passou muito rápido. Então, desencana dessa coisa do tempo. E outra coisa que eu posso falar, assim, com propriedade, todo mundo oferecendo 1000 cursos, 1000 coisas o tempo todo, certo? É muito quando a gente vai mexer, né? Com mente, com o físico, com ferramentas. A gente precisa ter muito cuidado onde que a gente vai parar, que profissional que a gente vai se envolver, né? Porque são coisas que podem levar você a melhorar a sua vida ou a piorar a sua vida. Exatamente. E muito, né? Lembra que você falava, né, que você, nos seus momentos de maior desespero, você falava, Deus, força maior, me ajuda e não me deixa cair nas mãos erradas. Nas mãos erradas, porque você está vulnerável, né? A gente fica vulnerável e a gente pode cair nas mãos erradas, né? Por isso que eu falo, vem conferir, vê se a sua energia bate, vê o que você sente. Então, são pessoas extremamente verdadeiras, que fazem tudo com muita responsabilidade. Né, além de todo o suporte que a gente tem do curso em si, o Milton disponibiliza horários para nós como alunos com condições diferentes. Então, e assim, qualquer problema, qualquer coisa que a gente não está entendendo muito, a disponibilidade 24 horas, manda mensagem, recebe resposta. Então você vai aprendendo a lidar, e aí muitas vezes você acaba lidando com as suas situações primeiro, e depois você fala, olha, eu consegui lidar com essa situação sem ter que pedir. Então, isso vai ficando mais recorrente, mas você sabe que você tem o apoio. Eu acho que isso troca tudo. Faz toda a diferença. Então, pessoas super do bem, que fazem tudo com muito amor. A gente se torna um grupo, assim, se tornou um grupo muito, muito unido, assim. Eu me sinto muito acolhida, eu me sinto sem medo da vida, né? E acho que... Bom, mais do que isso. E como é bom a gente estar instalado na realidade, né? Isso. Tipo assim, instalado, aterrado, né? A gente aprende muitas coisas mentais e sempre estando aterrados na realidade. Isso que é a diferença, né? Dessa maturidade que a gente alcança. E assim, acredito que todos vocês aqui já compreenderam como é que é, né? E o convite está feito. Você quer falar mais alguma coisa? Não, tudo certo. Só que eu sou muito grata e eu acho que todo mundo tem que vir conferir. É uma troca muito gostosa, mas é isso. É só se você se der a chance. A gente está abrindo as portas, então espero que você esteja com a gente na próxima turma, que ela também vai aparecer lá para dar os seus depoimentos de aluna. Todo mundo sempre está presente em todas as turmas, isso a gente faz muito também, porque são experiências e trocas muito legais. E se você tiver afim, te espero na próxima turma. Beijo!